Pessoal, então a gente deve seguir agora para a última parte da nossa aula de hoje e eu espero que eu não precise testar mais, funcionaram os vídeos anteriores. Então vamos lá. Ainda nessa pergunta, né, o que é psicologia social? E feito o nosso histórico sobre a multiplicidade da psicologia em geral e a multiplicidade da psicologia social, passando aí pelo nosso resumão do século XX, né, final do século XIX, e chegando aí ao final do século XX com a crise da psicologia social e os percursos, né, da psicologia social mais tradicional, da psicologia social crítica e os seus caminhos, né? Então, agora eu acho que já faz mais sentido eu falar para vocês que o que foi planejado para esse nosso semestre é uma introdução à psicologia social crítica. Por isso aparece aí no item 1.2 como introdução à psicologia social crítica. Tá? Por que uma introdução à psicologia social crítica? Normalmente eu gosto de fazer uma comparação, porque vocês já passaram por história da psicologia e há um bom tempo atrás eu também dei aulas de história da psicologia. A gente tem um conteúdo muito grande, né? Vocês viram a diversidade é grande, a gente poderia entrar em vários assuntos, vários temas e subtemas, e é sempre uma questão. Ou a gente fala do máximo que a gente puder, um pouquinho só, ou a gente faz algumas escolhas para poder aprofundar um pouco. Aprofundar um pouco, vocês entendem, né? Todo semestre, que não é um semestre, na verdade, gira em torno de 4 meses, dividindo com mais outros temas e outros assuntos, a gente não consegue se aprofundar muito em nada, né? Eu costumo brincar que graduação é uma introdução a muita coisa e aprofundamento em muito pouca coisa. Então a minha ideia não é fazer um aprofundamento, ou melhor, né, não é dar uma visão superficial, que fica pouca coisa na memória, pelo menos é como funciona para mim, e achei melhor a gente falar de algumas coisas mais específicas que dão uma noção geral e criam a possibilidade de vocês se aprofundarem no que se interessarem, né, ou naquilo que vocês forem construindo para a carreira de vocês já no curso de graduação. Então eu dou aí 4 justificativas, né, do porquê a gente faz essa introdução à psicologia social crítica ao invés de falar de tudo. Tá? Eu vou partir dos motivos menos nobres para os mais nobres. O primeiro, vocês veem aí, né, com uma carinha mais bem-humorada no final, é porque é o referencial teórico do professor. Né? Então, para mim, fica um pouco mais tranquilo trabalhar a partir daí. Né? E é uma forma de apresentar. Como eu vou falar o tempo todo para vocês, vocês não precisam concordar. Né? A ideia é justamente a gente trabalhar com a diversidade de ideias, mas vocês precisam entender e conhecer. Né? E uma vez que vocês conheçam, vocês façam questionamentos críticos, aprofundamentos, concordâncias, discordâncias, e a gente vai conversando nesse sentido. Né? Mas, agora os motivos um pouquinho mais nobres. O contato com este referencial é menos provável. Em que sentido? Não necessariamente outros professores de outras áreas vão dialogar com esses autores e com algumas dessas teorias que a gente vai trabalhar aqui. Algumas vezes sim, algumas vezes não explicitamente. Né? Se vocês entrarem numa livraria comum, em geral na seção de psicologia, vocês não vão achar livros de psicologia, vão achar livros de autoajuda, né? Mas ainda assim, o que a gente acaba encontrando não são necessariamente os livros de maior qualidade e vinculados, né, à questão acadêmica, mas os livros de maior vendagem. Ou aqueles livros que já se tornaram tradicionais por alguma questão. Como eu falei para vocês, é mais provável vocês encontrarem manuais de psicologia social ou do Haroldo Rodrigues ou manuais traduzidos por conta do tamanho das editoras, das grandes editoras, e que muitas vezes as pessoas não conhecem os autores, não conhecem o conteúdo, mas vem num pacote, né, de traduções e de livros de editoras mais comerciais. Então, para vocês terem contato com este referencial, seria menos provável, e isso me motiva também a apresentá-lo, né, para além de ser um referencial teórico, de apresentá-lo para vocês poderem conhecer, poderem ter um acesso. E o outro é de mais fácil acesso, inclusive de mais fácil leitura, né? Uma linguagem mais próxima do que a gente está acostumado. Então vocês
podem encontrar mais facilmente, né, e nem precisariam da mediação do professor para poder se aprofundar no tema. Bom, já o terceiro motivo é também a complexidade dos pressupostos filosóficos, epistemológicos e culturais. Tá? Então, a gente vai trabalhar com um campo que, como eu coloquei aí no slide, a gente está pouco familiarizado na nossa formação do ensino médio ou mesmo na graduação em psicologia. Então, a gente vai falar de alguns filósofos, a gente vai falar de algumas correntes de pensamento que não são tão populares e que a gente não tem contato em outros momentos da vida. Então, esse é o momento para a gente ouvir falar, para a gente discutir um pouco, para vocês poderem ter acesso a esse tipo de conhecimento que não, por acaso, né, eu considero um dos mais avançados no campo da psicologia, e é possível passar pela graduação inteira sem ouvir falar deles. Né? Eu conheço muita gente que fez graduação em vários lugares e nunca ouviu falar. Eu ouvi falar, depois faço um momento cultural, né, dizendo que tive uma certa sorte de ouvir falar dessas coisas, mas por exceção, não era a regra, né, no meu curso, e com isso eu acho que vale muito a pena. E o motivo que eu acho que é o mais nobre de todos, né, que eu deixei por último. Na verdade, se vocês se dedicarem a isso, e a gente vai falar disso com um pouco mais de cuidado mais adiante, o próprio Código de Ética da Psicologia, vinculado aos direitos humanos, e a forma como as políticas públicas brasileiras, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da assistência social, né, foram planejadas, este referencial que a gente vai trabalhar seria o mais adequado. Tá? E eu estou falando disso não só por um posicionamento ético e político, né, mas principalmente porque, se vocês pegarem, se eu não me engano a gente vai fazer isso mais adiante, tá? Mas se vocês pegarem uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Federal de Psicologia, quando a gente comemorou 50 anos da profissão, ou seja, em 2012, né, já há quase 10 anos atrás, vocês vão ver que as áreas de maior concentração de profissionais da psicologia estão vinculadas à área da saúde, à área da assistência social, e isso deve estar em sintonia com as políticas públicas dessas áreas. A gente vai trabalhar com elas mais adiante, tá? Com alguns referenciais técnicos nesse sentido, e a gente vai ver que a gente pode trabalhar com esses referenciais, ou pelo menos com essas políticas, com diversos referenciais da psicologia, mas que muitas vezes não são tão compatíveis com as propostas, né, e com o que está por trás dessas ideias. Então eu vou o tempo todo tentar sinalizar para vocês que a concepção de ser humano que nos vincula a essas políticas é uma concepção histórica, cultural e social dos seres humanos. Tá? E é por isso também que a gente trabalha com esse referencial da psicologia social. Por estarmos numa universidade pública no sertão da Bahia, né, que trabalha com gente de Salvador, de Feira de Santana, mas também de muitas outras regiões do interior da Bahia, e que vive uma realidade que nem sempre é contemplada nos referenciais teóricos em outros referenciais, né, e em outros materiais com os quais a gente trabalha. Não que eu tenha resposta para as questões que surgem daí, mas a gente vai tentar pelo menos apontar para algumas possibilidades que vão servir para as pesquisas de vocês, com TCC, com iniciação científica, ou mesmo como profissionais, muito provavelmente trabalhando nas redes de políticas públicas mais adiante, tá bom? Então, esses são os motivos para a gente trabalhar com essa ideia, né, de uma psicologia social crítica, tá? E com uma introdução, né? Não dá para a gente se aprofundar muito, mas pelo menos vocês conhecerem algumas coisas aí que a gente vai se deparar durante a nossa profissão ou durante o exercício da profissão. Bom, falando um pouco mais sobre essa introdução à psicologia social crítica, este semestre eu resolvi formalizar algo que eu venho prometendo há algum tempo, há não muito tempo, né? Que é a ideia de a gente trabalhar inspirados. A gente não vai trabalhar literalmente com o manual, né? Mas inspirados por um manual que ainda não foi traduzido para o português,
publicado em 2017, então bastante recente, né? Lá no Reino Unido, a gente vai falar aqui de decolonização, essas coisas, vamos trabalhar com manual estrangeiro, mas não tem muito jeito, né? A gente tem material disperso, né, de produção dispersa, mas a ideia de trabalhar com esse manual é porque ele conta com a contribuição de mais de 40 autoras e autores de diversos continentes, tá? Então, qual é a ideia aqui para vocês? É mostrar que, ainda que a psicologia social crítica não seja uma psicologia social hegemônica, né, e há motivos muito fortes para que não seja, a gente tem muita gente trabalhando com ela em diversos continentes, levantando várias questões importantes. Né? Então a ideia é tentar mostrar que isso que a gente fala aqui, às vezes as pessoas acham, hoje nem tanto, né, que a gente tem uma variedade maior de professores no nosso curso, mas há um tempo atrás, não só na UFES, mas em outras instituições que eu trabalhava, eu e alguns outros colegas que pensamos de forma mais ou menos parecida, éramos vistos como pessoas que falavam coisas muito estranhas para os estudantes de psicologia. Né? E aí quando vinham palestrantes de outros lugares, eles me falavam, olha, não são só vocês que falam isso, né? O professor não é só você que está falando isso, tem bastante gente falando, né? E então eu tento aqui mostrar para vocês que não só no Brasil, né, mas em toda a América Latina, na América do Norte, na Europa, na Oceania, na África, né, na Ásia, tem muita gente produzindo dentro dessa vertente. Tá? Um dos eventos mais interessantes que eu participei há alguns anos foi um encontro internacional de psicologia comunitária. Mais adiante vocês devem conhecer o professor José Fernando, né, se ainda não conhecem, que trabalha mais diretamente com psicologia comunitária. A gente vai falar um pouco de psicologia comunitária aqui, mas tinha gente do mundo todo, né? E trazendo ideias muito interessantes, contribuições muito interessantes, trabalhos muito diferentes dos que a gente está acostumado a ouvir falar, né? Principalmente além dos trabalhos de psicologia clínica que acabam predominando nos cursos de psicologia em geral. E isso para a gente faz muito sentido, né? Vocês devem saber que nós temos colegas quilombola, colegas indígenas, né? Nós temos colegas ciganos e de outros grupos, muitas vezes não contemplados, né? Como temas de estudo, e algumas experiências importantes pelas quais a gente passa. Né? Eu me lembro de uma colega de vocês, indígena, que veio conversar comigo sobre professor. Eu estou aqui já faz alguns anos e não encontro nada que vá servir para o meu trabalho para quando eu voltar para minha aldeia, né? Então, isso faz a gente pensar no quanto nós excluímos grupos importantes, né? E não só, a gente pode falar da realidade do cotidiano de cada um de nós aqui, cada um de vocês sabe, das cidades onde vem, dos bairros, né? Dos territórios nos quais vocês transitam, e quantas vezes a gente não ouve falar dessas coisas por aqui, né? Então não estou pretendendo dar conta de todos esses assuntos, mas pelo menos mostrar para vocês que no mundo inteiro tem gente pensando sobre essas coisas, e essa é a ideia, né, de a gente trabalhar inspirado nesse manual. Vou trazer alguns temas de alguns capítulos, se alguém aí ler em inglês, né, e quiser um material, eu tenho o PDF, né, para disponibilizar para vocês. E o nome desse livro é The Palgrave Handbook of Critical Social Psychology, ou numa tradução, né, seria algo mais ou menos como o Manual de Psicologia Social Crítica da editora Palgrave. Ou seja, a gente tem manuais de psicologia que a gente não vai encontrar nas nossas livrarias aqui, e que já fazem essa apresentação, né? Então essa é a capa do Manual de Psicologia Social Crítica da Palgrave. A capa é estranha, como vocês podem ver, parece aqui um cereal matinal, né? Uma coisa assim, não tenho a menor ideia do porquê colocaram isso, eu não gosto dessa capa, mas essa é a capa para quem tiver curiosidade, tá bom? Bom, falando ainda sobre essa introdução, né? Preparando o terreno para os nossos próximos encontros, eu peguei aqui duas ideias que foram trazidas por quem escreve a apresentação desse livro, que é um psicólogo inglês chamado Ian Parker. Se eu não me engano, vocês devem ter sido alunos do João, né?
do professor João Gabriel. O João Gabriel acho que conhece o Ian Parker pessoalmente, né? E o Ian Parker escreve a apresentação desse livro e ele fala que a psicologia social crítica, o Ian Parker organizou um livro inteiro sobre psicologia crítica, tá? E esse manual que a gente está falando é posterior a esse manual de psicologia crítica, é um manual de psicologia social crítica. Para quem se interessar, eu tenho aqui os dois, né, em PDF, posso disponibilizar. Bom, a ideia, então, ou as tarefas, as principais tarefas que o Ian Parker destaca, né, e eu estou destacando para vocês terem uma ideia do espírito aí do livro, primeira, superar o dualismo indivíduo-sociedade que a psicologia habita e reproduz. Esse dualismo aliena as pessoas de sua própria criatividade e dos produtos de seu trabalho, né? Então, o que significa isso? Essa é uma questão filosófica mais árdua, a gente vai lidar com ela o tempo todo, vocês vão ver como isso é importante, tá? Superar o dualismo indivíduo-sociedade. Ou seja, um dos grandes problemas, ou uma das grandes críticas que a psicologia social crítica faz à psicologia social hegemônica é ela acreditar que o indivíduo é algo dado e a sociedade é a soma desses indivíduos, né? Então, a ideia é tentar mostrar que indivíduo e sociedade se constituem reciprocamente. A gente vai ver no livro do Robert Farr, um pouco mais adiante, que poucos autores conseguiram dar conta de trabalhar com esse dualismo conceitualmente, né? Não é algo tão simples. No livro dele, ele cita 2 autores principais, né, que conseguiram dar conta disso, entre os clássicos, né? Como eu já falei, o bom velhinho, Freud, e o George Herbert Mead. Provavelmente vocês não ouviram falar dele, mas a gente vai falar um bocado dele mais adiante, tá? Eu acrescentaria o Vygotsky, né, que ele não trabalha aí diretamente. Então, entre os clássicos da psicologia, a gente teria a psicanálise, a psicologia social do Mead ou a psicologia do Vygotsky, tentando dar conta dessa superação desse dualismo, né? E inspirando aí outros referenciais posteriores a eles. E aí o que acontece? Esse dualismo, na verdade, não é só uma questão filosófica, diz ele aí. É um dualismo que a psicologia habita e reproduz. Então, a boa parte de como a psicologia se produz como ciência é uma reprodução ou um habitar esse dualismo, né? E isso traz muitas consequências complicadas. Vocês ainda vão estudar mais adiante psicopatologia, algumas críticas às noções de normalidade, de doença mental, né? Toda uma questão do movimento de luta antimanicomial, da antipsiquiatria. Tudo isso é extremamente importante e tudo isso tem a ver com esses debates que a gente está começando a construir aqui, tá? Para pensar saúde mental, políticas públicas, né? Para pensar vulnerabilidade, assistência social. Todas essas coisas são muito importantes. E esse dualismo, né, além de problemas filosóficos, teóricos e claramente práticos, né, vai dizer o Ian Parker, acaba fazendo com que a gente não se veja na sociedade que a gente vive, a gente se veja alienado dela, isolado dela, e com isso nós nos distanciamos da nossa própria criatividade e das nossas próprias ações do nosso trabalho, né? O que a gente poderia dizer é que uma das principais tarefas da psicologia social crítica é justamente tentar nos enxergarmos nas nossas ações sociais, ações coletivas, nas nossas relações, e com isso tentar encontrar possibilidades criativas nessas relações e encontrar o nosso trabalho naquilo que a gente está fazendo, né? Isso também deve ficar mais claro mais adiante, mas é bom vocês já irem entendendo isso. Primeira ideia maior, né? Dentro de toda essa multiplicidade das psicologias e das psicologias sociais, dentro dos caminhos possíveis, a gente vai fazer um recorte. Esse recorte pretende compreender essa relação indivíduo-sociedade para tentar superar esse dualismo, tá? Isso é uma das coisas que a gente vai fazer. E a segunda tarefa que o Ian Parker coloca é enfrentar questões epistemológicas e ontológicas mais profundas. Isso nos leva à compreensão dos indivíduos como uma combinação de relações sociais,
Ou seja, enfrentar questões epistemológicas é enfrentar questões de produção do conhecimento. Como eu falei para vocês, lá na crise da psicologia social dos anos 70, a gente começa a se questionar, mas será que é possível, então, a gente dar conta do nosso cotidiano com os mesmos modelos de conhecimento que a gente já tem? Ou nós precisamos de novos? Será que tem pressupostos filosóficos que a gente precisa rever? Né? Então, a gente vai começar discutindo um pouquinho isso daí nas próximas aulas. Tá? E questões ontológicas, né? Mais profundas, ou seja, o que nos constitui como nós somos? Ontológico tem a ver com o estudo do ser, né? O estudo de como somos, o estudo da existência, tá? Tomando que nós não somos uma essência dada, mas algo que se produz no mundo, né? Então, nós precisamos rever isso, as nossas bases teóricas e epistemológicas e as questões de como nós nos tornamos seres humanos. Isso faz muita diferença, pode parecer papo de filósofo, uma coisa lá. Lembra que eu falei, né? Que a psicologia não pode se apartar assim da filosofia, como se propõe a fazer a psicologia social hegemônica, né? Então, a ideia da psicologia social crítica é tentar mostrar que a gente precisa caminhar junto com a filosofia numa discussão de alto nível, de profundidade, em termos epistemológicos e ontológicos, né? Como nós pensamos o mundo, como nós tentamos conhecer esse mundo e como nós pensamos o ser humano e como o ser humano vem a ser ser humano. Então isso nos leva a um resultado, dando já um spoiler, né? Mas a gente tem bastante coisa para ir preenchendo aí. Isso significa compreender os indivíduos não como algo dado, né? E não como um ser isolado, né? Como alguém que tem uma patologia, como alguém que tem uma dificuldade, como alguém que sofre sozinho ali no canto dele. Mas compreender os indivíduos como uma combinação de relações sociais. Se nós entendemos que todo ser humano é uma combinação de relações sociais, e não só ele é, mas ele está em processos de relações, a gente passa a entender que a função da psicologia não é intervir em como o indivíduo é, como ele está, e tentar consertá-lo de alguma forma, ou tentar ajudá-lo de alguma forma. Mas a função da psicologia em qualquer circunstância seria entender como essas relações se estabelecem, quais são os papéis nosso e de outras relações sociais na vida daquelas pessoas e como seria possível transformar essas relações. Isso exige bases epistemológicas, ontológicas, metodológicas e éticas muito diferenciadas, né? E é isso, e esse é o grande desafio, né? Ou essas são as principais tarefas da psicologia social crítica que ela vem tentando construir nessas décadas, tá bom? Então, isso dá uma ideia do que se propõe, né? Aquele manual que eu falei para vocês, e também uma ideia do que vai nortear a gente por este semestre, tá bom? Espero que vocês estejam se interessando por isso, né? Porque eu acho que é uma discussão bastante interessante. Então, para dar uma ideia mais geral, aqui vão alguns temas, tá, que a gente vai abordar. Então, para as questões epistemológicas, né, a gente vai trabalhar com alguns referenciais. Então, eu vou apresentar os principais referenciais da psicologia social crítica. Tudo bem? O primeiro deles é o materialismo histórico, ou materialismo histórico dialético, né, que é um repertório filosófico que é inaugurado no século XIX, né, com o desenvolvimento do pensamento social, principalmente por Marx e Engels, né. Espero que todos entendam que a gente está falando muito seriamente aqui de uma filosofia séria, né, porque hoje em dia está muito difícil a gente falar desses nomes. Às vezes as pessoas já ouvem falar em Marx e já ficam com ódio, né, pensando num comunista, comedor de criancinhas, num absurdo político, né? E a gente vai trabalhar mais seriamente com seus pressupostos filosóficos, epistemológicos, entender como esses autores influenciaram boa parte, se não a maioria, dos pensadores do século XX que se propõem um pensamento mais crítico. Tá? Também vamos trabalhar com construcionismo, né? Ou às vezes algumas pessoas chamam de construtivismo,
mas não é aquele construtivismo que a gente está mais acostumado, né? Quando se fala em Piaget, teorias da aprendizagem, do desenvolvimento. O construcionismo tem uma proximidade maior com o que a gente chamou aqui de teorias pós-modernas, tá? Ele tem uma influência muito grande de filosofias da linguagem, de Foucault, de Deleuze, Derrida, alguns autores chamados de pós-estruturalistas, né? Que vão centrar a sua análise na linguagem, no discurso. Então, é uma alternativa crítica. Eles fazem também uma crítica do materialismo histórico, né? E vão tentar aí, construir uma crítica social a partir de outros referenciais. Ok? Nós teremos também uma apresentação da psicologia da libertação. Tá? Esta é uma psicologia bastante trabalhada na América Latina, né, de origem latino-americana, e muito próxima da teologia da libertação. Né? Então a gente está falando aqui de uma psicologia proposta ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, pelo Inácio Martim Baró, que eu já citei um pouco antes aqui para vocês, né? Lá em El Salvador, e que busca pensar nas questões mais próprias da América Latina. Tá? E no meio desses referenciais todos, há uma proposta de ferramentas, né, de pesquisa e muito atual, né, e que vem sendo bastante trabalhado, que é a interseccionalidade. Ou seja, é a ideia de que todo objeto que a gente estude leve em consideração as diferentes formas de opressão e de poder. Né? Então, não tem como a gente falar de qualquer questão se a gente não passar por uma discussão que nos lembre de pensar raça, etnia, gênero e classe social, pelo menos. A gente pode ainda falar em situação de deficiência, de idade cronológica, né? Porque crianças e idosos têm posições diferentes na sociedade e muitas vezes nós invisibilizamos, ou seja, somos incapazes de perceber certas questões porque nós pensamos a partir de uma visão, a gente coloca uma lupa sobre né, o objeto de estudo, e a interseccionalidade vem chamando a nossa atenção para o fato de que muitas vezes nós vamos estudar, por exemplo, questões das mulheres, mas não percebemos que as mulheres negras ou as mulheres indígenas têm uma situação diferenciada. A gente não pode generalizar. Né? Mais ainda, se for uma mulher negra e pobre. Tá? Então, a interseccionalidade vai nos chamar a atenção para algumas questões muito importantes e a gente vai tentar abordar aí um pouquinho, chamar a atenção para o quanto esse tema é importante no desenvolvimento da psicologia hoje e da psicologia social. Para além dessas questões mais amplas, né, de referenciais epistemológicos, ontológicos e que tentam dar conta, né, dessas questões mais amplas, a gente vai falar de alguns temas mais específicos da psicologia social. Né? Então, tendo noção dessas bases, a gente vai para alguns temas mais específicos. Então, o tema da identidade, das atitudes, da influência social, preconceito e discriminação, conflitos sociais, comportamento pró-social, né? Ou seja, são aqui alguns conceitos centrais que são comuns tanto à psicologia mais tradicional quanto à psicologia social crítica, ou a psicologia social crítica tenta reler esses conceitos a partir dos seus referenciais para nos chamar a atenção para como muitos fenômenos estão vinculados a uma via de mão dupla. Né? É como eu dizer, mas uma pessoa sofre de depressão, então ela tem um problema, ela é uma pessoa com depressão. Mas aí a gente começa a repensar, mas o que seria a depressão? Né? Qual é o papel do círculo familiar, do mundo do trabalho, do mundo do lazer, da universidade, por exemplo, né? Ou de outros espaços nessa construção da depressão? Tá? O que isso tem a ver, por exemplo, com preconceito e discriminação? O que isso tem a ver, por exemplo, né, com determinados conflitos sociais? Então, a gente pensar algumas dessas coisas vão nos ajudar a olhar para cada pessoa, para cada grupo,
para cada fenômeno social como um complexo de relações, né? Lembram daquele desafio que o Ian Parker colocou para a gente? Então essa é a ideia, né? E aqui a gente tem algumas ferramentas conceituais para ir construindo essa visão, tá? E aí alguns campos, né? Em que a gente poderia abordar a partir da psicologia social crítica, tá? Então a psicologia da saúde, e aqui a gente deve trabalhar com a ideia do CAPS, né? Dos Centros de Atenção Psicossocial, o que seria psicossocial, que tipo de intervenção se propõe nos CAPS, né? A psicologia educacional e escolar é uma área na qual eu tenho atuado um pouco mais também. A assistência social, os CRAS, os CREAS, o que a psicologia tem a ver com isso, qual é a proposta de trabalho e como os profissionais ou as profissionais da psicologia se inserem, né, nas políticas de assistência social. A psicologia do trabalho, que vocês vão ver dentro de uma vertente mais organizacional, mas a gente tem aí toda uma construção também de uma psicologia do trabalho mais crítica que eu vou tentar pelo menos apresentar para vocês. A ideia de psicologia ambiental, que ainda é pouco trabalhada entre nós, né, mas vou tentar também trazer aí uma psicologia ambiental crítica e a psicologia comunitária, tá bom? Então, isto resume um pouco o que a gente vai ver nos nossos encontros daqui por diante, certo? Então, espero que vocês tenham aí, para um primeiro dia, já alguma noção ou um mapa, né, uma visão mais panorâmica de como a gente deve trabalhar com a psicologia social e qual é o nosso recorte dentro dessa psicologia social, ok? Vamos lá. Com isso, a gente parte para a segunda, enfim, né, quase já no final do segundo tempo, para a segunda parte, né? Lembram que eu falei que a aula tinha duas partes. A primeira era uma pergunta, o que é a psicologia social, e eu espero que vocês tenham aí uma noção, né, do que seja a psicologia social de uma forma mais ampla. E agora, dentro dessa psicologia social de uma forma mais ampla, um pouquinho da história da psicologia social, dentro dessa história, os nossos desafios atuais e a gente, então, fazendo a nossa opção por uma introdução à psicologia social crítica, tá? Com alguns temas aí que já foram apresentados. A segunda parte, então, que começa agora, é a apresentação de um documento chamado As Atribuições Profissionais do Psicólogo no Brasil. Eu coloquei aí da psicóloga no Brasil porque o próprio Conselho nos recomenda colocar no feminino, dado que a nossa profissão é esmagadoramente feminina, né? E a gente não anula a questão do feminino colocando tudo num genérico masculino. Então foi uma liberdade poética aqui que eu coloquei no feminino, mas o documento vem como As Atribuições Profissionais do Psicólogo no Brasil. Que documento é esse, né? É uma contribuição do Conselho Federal de Psicologia ao Ministério do Trabalho para integrar o Catálogo Brasileiro de Ocupações. Então existe aí um Catálogo Brasileiro de Ocupações, né? E o Conselho Federal de Psicologia, lá em 1992, né? Vejam que isso já vai fazer 30 anos, né? Mas esses documentos estão em vigência, vocês encontram eles no site do Conselho Federal de Psicologia, mandou para lá, para o Ministério do Trabalho, o que fazem os psicólogos e quais são os tipos de psicólogos, né? Então, para quem quiser, baixa, vai ver lá, psicólogo do esporte, psicólogo clínico, psicólogo escolar, mas isso fica para vocês aí como curiosidade, tá lá no site do Conselho, deem uma olhada, mas eu trouxe aqui, copiei e colei, para a gente ler juntos o que falam sobre o psicólogo social, e é uma forma de eu tentar mostrar que eu não inventei uma coisa. Eu invento, né? Muitas vezes vocês vão ver, vocês vão perguntar coisas, e aí eu não sei muito bem responder, aí eu invento. Aí eu aviso, eu falo, gente, eu estou inventando. Eu tento inventar com algum fundamento. Se eu não souber nada, eu nem invento, né? Mas aí eu falo, eu estou inventando, aí a gente pesquisa melhor, vocês pesquisam, eu pesquiso, mas na hora, né, no bate-papo, a gente inventa alguma resposta. Agora aqui, eu inventei, lembram que eu falei? A gente fica nessa dúvida, então qual é a diferença, o que o psicólogo social faz e tudo mais. E aí eu inventei uma resposta e agora a gente vai ver que eles confirmam, né? Ou melhor, na verdade eles já tinham feito isso muito antes, né? Então não fui eu que inventei, já tinham inventado, mas eu achei que estava inventando. Bom, deixa pra lá.
O que acontece então? Tá aí, ó, psicólogo social, né? E aí, lá na introdução, opa, sobrou uma letrinha aqui à toa. Diz o seguinte: o psicólogo social é aquele que entende o sujeito desde uma perspectiva histórica. Lembram que a gente viu lá com a Silvia Lane, né? Considerando a permanente integração entre o indivíduo e o social. Então, é mais ou menos aquilo que o Ian Parker colocou também, né? A gente está o tempo inteiro pensando não no indivíduo isolado da sociedade, mas esta integração indivíduo e social. Neste sentido, operar como psicólogo social significa desenvolver um trabalho desde esta perspectiva de homem e da sociedade, né? Então, a ideia que eu tinha colocado era mais ou menos essa, né? Ser psicólogo social é olhar para o mundo com uma lente de psicólogo social, que eles estão chamando aqui de uma perspectiva de homem e da sociedade, uma perspectiva histórica, né? Considerando a permanente integração indivíduo-sociedade. Ora, um documento é de 92, hoje possivelmente estaria escrito desenvolver um trabalho desde essa perspectiva de ser humano, né, e da sociedade, porque não é só de homem, né, inclui vários outros grupos, vários outros gêneros. E isso aqui é o mais importante, possibilitando atuar... Opa, eu quero voltar, peraí. Aqui. Possibilitando atuar em qualquer área da psicologia. Ó, quando eu faço isso aqui ele fica grande, descobri agora, chamar a atenção de vocês. Ó, então, como eu fui tentando dizer, né? E aí depois eu descobri esse texto e fiquei feliz. O psicólogo social pode atuar em qualquer área, a questão é como ele olha para aquilo. E isso faz muita diferença, porque o nosso olhar muda a nossa ação, a nossa prática e as nossas propostas e os nossos projetos, tá? Então, só relembro que eu quero frisar bem isso. O psicólogo social é aquele que entende o sujeito desde uma perspectiva histórica, considerando a permanente integração entre indivíduo e social. Nesse sentido, operar como psicólogo social significa desenvolver um trabalho desde esta perspectiva de homem e da sociedade, possibilitando atuar em qualquer área da psicologia. Tá bom? Então, psicólogo social não é só aquele barbudinho com cara de humanas, né, que trabalha nas comunidades. A psicóloga social, o psicólogo social trabalham em diversos campos, trabalham em qualquer área com uma visão histórica, social, política das relações humanas, sem separá-las de cada sujeito, tá bom? Eu acho que isso dá uma noção interessante. E aí vem um detalhamento das atribuições. Isso também o documento eu trouxe literalmente, tá? Primeiro, promove estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos sociais nacionais, culturais, intra e interculturais, né? Então, o psicossocial é importante, né? Vocês vão ouvir falar muito de biopsicossocial, mas essa é a ideia de não separar. Então, não separar não significa somar, porque tem gente que entende biopsicossocial como uma soma do biológico com o psíquico com o social. Mas se a gente pensa biopsicossocial como uma relação constante entre o biológico, o psicológico e o social, é uma visão muito diferente, tá? E aí trabalha com diferentes grupos étnicos, religiosos, classes e por aí vai, né? Como já está escrito aí. Segunda atribuição. Atua junto a organizações comunitárias em equipe multiprofissional no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas comunitários, no âmbito da saúde, lazer, educação, trabalho e segurança. Isto parece que é uma coisa só da psicologia social, mas é o que eu vou tentar frisar e mostrar para vocês em vários momentos. As nossas políticas públicas, em vários aspectos, quando mencionam o trabalho das diferentes áreas, inclusive da psicologia, chamam a atenção para a equipe multiprofissional para tudo, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação, né? E isso significa a gente trabalhar no modelo que muitas vezes a gente não encontra, porque a gente é formado no modelo clínico, em que a gente faz tudo isso num contato com o indivíduo e num outro ambiente de trabalho, numa outra configuração de trabalho, né? Por isso é muito interessante que vocês possam buscar vivenciar estágios e buscar experiências de trabalhos multiprofissionais, de pensar como seria a atuação
da psicologia diretamente nessas relações. Tá bom? Vamos ver um pouquinho mais. A terceira. Assessora órgãos públicos e particulares, organizações de objetivos políticos ou comunitários, na elaboração e implementação de programas de mudança de caráter social e técnico em situações planejadas ou não. Bastante genérico, né? Mas vai dando uma ideia de trabalhos possíveis que talvez vocês nunca tenham imaginado. Atua junto aos meios de comunicação, assessorando quanto aos aspectos psicológicos nas técnicas de comunicação e propaganda. Isso vai ser mais difícil achar gente da psicologia social crítica, mas tem muito psicólogo social que trabalha com isso, né? Principalmente na forma de influenciar as pessoas por meio da propaganda, o que leva a diversas discussões éticas. E, por fim, pesquisa, analisa e estuda variáveis psicológicas que influenciam o comportamento do consumidor. Como eu falei, também tem muito psicólogo social que faz isso, mas não necessariamente quem trabalha num aspecto crítico, a não ser que queira justamente ter uma visão crítica dessa atuação. Tá? Bom, então eu acho que assim a gente vai finalizando esse nosso conteúdo. Tá? Aqui tem algumas referências do que eu usei para montar nessa nossa aula de hoje. Então tem aí documento do Conselho Federal de Psicologia, né, as atribuições profissionais do psicólogo no Brasil. Tem aqui, para quem quiser, né, o endereço direitinho. O texto da Mariana Prioli Cordeiro, Psicologias Sociais, Cientificista e Crítica, um debate que continua, tá? Que está lá na revista Psicologia, Ciência e Profissão de 2013. O manual, né, do Brandon Goff, que é o editor, mas está aqui, né, a gente já falou dele. O texto da Silvia Lani, que eu citei, se chama Psicologia Social e uma Nova Concepção de Homem para a Psicologia. Vejam que essa concepção de homem, né, a concepção de ser humano, é muito importante. O texto lá de 1984. E o manual do Rodrigues, Asmar e Jablonski, Psicologia Social. Vejam, é a 18ª edição, já em 1999. Bom, então, pessoal, por hoje é isso. Eu acho que a gente tem mais um momento aí para a gente conversar e para a gente tirar dúvidas. Vocês podem assistir a esses vídeos depois para revisão, né, quando quiserem também. E se surgirem dúvidas ou questões, fiquem à vontade, escrevam e a gente vai conversando, tá bom? Então eu vou contar com os comentários de vocês para poder tentar ir melhorando esse formato, né, e a gente ver se consegue aí levar esse semestre à distância da melhor forma possível. Um abraço e até daqui a pouco e até o próximo vídeo.